O nosso tema aqui hoje, o nosso bate-papo, é sobre competências colaborativas. Eu vim dar 4 dicas para que a gente possa maximizar essa competência tão importante dentro das organizações. Falar sobre colaboração parece algo até bem comum. Na verdade, saber o que fazer em competência colaborativa é commodity. O grande diferencial é como você está construindo essa competência colaborativa. A essência desse processo é que, na verdade, no mundo onde nós estamos cada vez mais com grande complexidade, fica muito difícil você conseguir fazer tudo sozinho. Tá? Então, quando se fala em competência colaborativa para maximizar os resultados da nossa empresa ou para maximizar a qualificação do nosso time, eu vou deixar 4 dicas aqui super importantes que eu vejo que fazem efetivamente a diferença. A primeira dica é, por mais que a gente fale de competência colaborativa, o que a gente precisa é definir claramente os papéis e responsabilidades de cada jogador no time. Nós aqui no Brasil, a gente tem uma mania que eu acho que não é uma boa, que é assim, todos nós somos responsáveis por tudo, né? Quando a gente fala em espírito de equipe, a gente diz, não, a gente se garante, todo mundo faz. Isso gera uma ingerência enorme, porque quando todo mundo é responsável por tudo, ninguém é responsável por ninguém. Então você percebe que as maiores falhas nos trabalhos de equipe é justamente porque a gente não definiu claramente quem eram os responsáveis. E depois a gente não pode cobrar de quem era a responsabilidade, aquela história de que cachorro, quando tem 2 donos, morre de fome. Né? Ou seja, a questão importante é não leve o espírito de equipe como se fosse uma coisa abrasileirada, onde a gente se ajuda. Não, defina a responsabilidade. Cada um faz a sua. Essa é uma dica super importante. A segunda dica é, consiga construir um ambiente de trabalho. Na gestão do conhecimento a gente chama de BA, é um lugar de aprendizagem, o que a gente chama de contextos capacitantes, onde o foco principal é fazer com que essa equipe troque informação, investigue junto, compartilhe conhecimento, para que nesse compartilhamento o maior número das pessoas da equipe consiga efetivamente ganhar aprendizado e ganhar competência em relação a isso. Numa equipe de alta performance, o seu máximo nível de performance, ele está diretamente ligado ao talento que tem menos performance dentro da equipe. Então a gente não pode ter um desnivelamento muito grande de competência nesse grupo de alta performance. Como você resolve isso? Você resolve fazendo uma espécie de treinamento contínuo, criando esse BA, criando esse contexto capacitante onde a gente está constantemente trocando informação, trabalhando, desenvolvendo. Esta é uma questão muito forte. A terceira dica, crie uma cultura de conversas honestas e corajosas. Acaba com esse somebody love de abracinho, de passar a mão na cabeça, de não dar um feedback honesto, porque a gente não sabe o que o outro vai pensar. A grande força de uma equipe competente é justamente nós temos uma relação de adultos, maduros e responsáveis. Ninguém é criança ali. A gente sabe que às vezes a gente passa meia hora tentando dizer, tentando escrever como vai falar com o cara, porque o cara ou é melindrado, ou o cara perde a cabeça. O problema é dele. Assim, a gente trata a pessoa da forma como a gente gostaria que ele fosse em termos de alta performance. Então você precisa ajudar a construir uma cultura de conversas honestas e corajosas. Essa é uma questão muito forte. Quanto mais a gente tem essa habilidade, não significa que você tem que ser agressivo, não significa que você tem que ser assertivo, não significa que você pode falar o que você quiser. Não, tem uma educação ali. Mas quanto mais eu conseguir poder sentar com alguém e dizer, João, você fez isso, ótimo, isso aqui deixou a desejar, esse impacto aconteceu no cliente, né? Ou chega lá para o teu professor e fala, ó, professor, aquela sua aluna que está ali, ela teve um AVC, você nem sabe que ela teve um AVC. Então você não está tratando ela do jeito que ela precisa, de uma forma singular. Isso está gerando um impacto, porque ela está desgostosa com você, não se sente potente e provavelmente ela vai embora. Então, não espere dizer, não espere criar para conversar sobre isso. Isso é uma coisa importante que tem que ser feito diariamente, se possível, semanalmente. Né? Então, depois que você definiu papéis muito claros, depois que você criou uma cultura de compartilhamento de informação, depois que você tem uma cultura de troca de conversas honestas e corajosas, a minha 4ª dica é: traga o cliente para dentro da conversa.
se não for possível trazer o cliente fisicamente para ele poder te dizer quais são os problemas dele, quais são as dores deles, quais são as expectativas deles em relação à equipe e como você pode então construir conhecimento para isso, pelo menos que ele seja virtualmente, pelo menos que a gente possa conversar e construir conhecimento, não só trocando ideias entre nós, mas através de uma perspectiva que é uma perspectiva super importante, mega importante, que é o cliente, né? Hoje a gente fala tanto em aprendizagem validada no empreendedorismo, que é justamente, você não tem uma equipe de alta performance, você não tem uma competência colaborativa se não tiver uma missão maior, que é gerar as expectativas para o cliente, gerar valor agregado para o cliente. Cada vez que você se fortalece nessas 4 dicas, a equipe ela vai ganhando mais consistência, ela vai ganhando maior desempenho e ela está melhor preparada para produzir os resultados desejados que a organização precisa e que o cliente quer para que a gente consiga ter uma empresa sustentável. Um grande abraço, felicidades, até mais.